Internacional perde na Neoquímica Arena, um jogo onde talvez se procura os culpados, né? Uns dizem que é a arbitragem, outros dizem que é o Roger, outros dizem que é o anímico do time, outros dizem que sucumbiu ali na Arena, Neoquímica Arena, mas a verdade é que o Inter perde e fica ponto de preocupação importante no Colorado. Sobre isso que a gente vai falar após a vinheta. O Internacional foi escalado com Antony, Vitão, Vitor Gabriel, Fernando, Brian Aguirre, Bruno Henrique, Thiago Maia, Bernabé, Alan Patrick, Valência e Wesley. Esse foi o time que o Roger Machado começou jogando. Era imaginável, né, que o Roger Machado faria isso. Era de se imaginar. Porque o que o Roger Machado faz? Ele faz uma linha de 3 zagueiros. Roger Machado faz uma linha de 3 zagueiros com Vitão, Fernando no meio e o Vitor Gabriel. E aí, Brian Aguirre e Bernabé. Aí tu tem o Thiago Maia e o Bruno Henrique, o Alan Patrick, o Valência e o Wesley. Por quê? Ele bota, né, o Wesley no lado do Bernabé, o Valência no lado do Aguirre. Então o Bernabé e o Aguirre fazem os lados do campo. O Bernabé e o Aguirre fazendo os lados do campo. Né? O Bernabé, por exemplo, indo até o final, dando apoio ali pro Wesley. O Aguirre também, né, às vezes invertendo, enfim, o Wesley vindo, mas né, os laterais dando apoio pro Wesley. O Valência, que é em tese ali o 9, não sai tanto da área. E aí tu tinha o Thiago Maia e o Bruno Henrique ali como os volantes. Mas, por exemplo, o Thiago Maia entrando na área também, finalizando. E o Fernando, aquele zagueiro, porque o Fernando cobre ali também. Então, Bernabé e Aguirre como alas, ocupando os lados do campo. Até o Wesley também pela ponta, né, ali junto com o Valência, o Alan Patrick fazendo aquela função dele normal, enfim, então já era se esperado. 3 zagueiros, Vitor Gabriel, Fernando, Vitão, Aguirre, Bernabé, os lados, né, o Thiago Maia, Bruno Henrique, Alan Patrick, Wesley e Valência. Era cogitado que ele podia fazer isso, alguns até diziam, não, será que ele não vai botar o Gustavo Prado? Foi uma estratégia do Roger. Acho que ele não erra aí, né? Acho que essa visão dele de jogo, ele não erra. O que o Roger possa ter tido de erro hoje? As mudanças, a substituição, né, talvez uma parte anímica do time. Porque o que aconteceu na partida? Tá? O Corinthians abre o placar 1-0. O Corinthians vinha para jogo, o Corinthians era melhor, era mais efetivo. Aí, o Internacional consegue empatar o jogo com o Brian Aguirre, o Internacional consegue terminar o primeiro tempo ganhando por 2-1. O Inter vira, né, o Internacional vira. O Internacional, quando começa a atacar, quando começa a chegar, é letal, é efetivo. Mas aí, no segundo tempo, o Inter simplesmente some do jogo. E no segundo tempo é que as coisas parecem que o Roger perde o controle, parece que o Roger mexe mal. Então o que acontece, né? A Neoquímica Arena lotada, Corinthians com um novo trabalho, Dorival começando agora, milhares de requintes ali, fatores que iam embalar o Corinthians para esse jogo. O Corinthians precisando dar uma resposta, né, todo mundo confiando no trabalho do Dorival, vários e vários fatores e argumentos que embalam o Corinthians para hoje. Eu torço muito para que em nenhum momento tenha se pensado vamos segurar, porque parece que foi o que me pareceu. Vamos segurar aqui o 2-1. Cara, se o Roger voltou pro segundo tempo querendo segurar o 2-1, ele errou demais, pensando no jogo de terça. Não era para pensar, aliás, terça não, quinta. Não era para pensar no jogo de quinta contra o Atlético Nacional, por mais importante que seja, durante Inter e Corinthians, né? Ali tu tinha que jogar com toda a seriedade, né? E aí volta pro segundo tempo, o Corinthians consegue buscar o empate, consegue a virada. Para mim é merecida a virada do Corinthians, uma vez que o Corinthians estava melhor que o Inter. O Corinthians conseguia chegar melhor que o Inter. O Inter pareceu muitas vezes um time assustado, um time com medo ali do Corinthians, né? Alguns delegam a arbitragem erros, a expulsão do Bruno Henrique. Pode ser que a arbitragem, tá, beleza, errou ali na expulsão do Bruno Henrique. Mas assim, a arbitragem também fez acertos. Teve gols anulados do Corinthians, tá? Teve gols anulados do Corinthians. E bem anulados, porque teve falta na origem da jogada. E o árbitro anulou. Então, aí se discute, tá, podia ter dado outro cartão, né, pro Yuri Alberto. Beleza. Mas, entendeu? A arbitragem não prejudicou o tempo todo o Inter. Pode ser ali contra o Bruno Henrique teve um erro. O Vitão reclamou muito, né? Na entrevista pós-jogo, ele falou que na Neoquímica Arena é sempre contra 12. Que ele até
deu um adjetivo para os árbitros que ali são, não é caseiros que ele falou, mas que pelo motivo de ser ali, né? Enfim, o adjetivo que ele deu já deve estar repercutindo aí. Então o Vitão fez uma dura declaração pós-jogo. Mas, cara, não é apenas a arbitragem, tá? Então, primeiro lugar, fatores que colaboraram, né? Neoquímica Arena, o Corinthians impulsionado, o novo trabalho do Dorival Júnior. Para mim, o Dorival Júnior é um bom técnico que deu errado na seleção brasileira, mas é importante lembrar que quando ele vai para a seleção brasileira, ele é o melhor técnico do Brasil ali naquele momento. Pelo bom trabalho que ele fez no Flamengo, mas injustamente foi demitido, pelo bom trabalho que ele estava fazendo no São Paulo, e agora foi um acertaço do Corinthians assim contratar ele. Ele é um baita técnico, grande treinador. E aí o Corinthians precisava dar uma resposta à sua torcida, né, o Química Arena lotada. Hoje o Yuri Alberto, que estava numa má fase, resolveu, né? Resolveu. Cara, que azar que o Inter tem contra o Yuri Alberto. Hat-trick do Yuri Alberto, o golaço que ele faz no primeiro tempo, deu a vida. Foi um jogo de, olha, desceu um Lewandowski no Yuri Alberto hoje. O Lewandowski foi lá e fez 3 gols. Para mim, o Corinthians começa melhor que o Inter. Quando o Inter começa a chegar, a atacar, o Inter é letal. Por que não seguiu nessa pegada? Porque o Inter não segue na mesma pegada o jogo inteiro. Mas o Inter consegue virar o jogo, mas o Inter não segura. O Inter se recua, né? Fica recluso. E aí, quando o Bruno Henrique é expulso, e é expulso cedo, acho que ali, né? Porque ali ainda faltavam uns 20, 30 minutos de jogo, o Roger erra e o Roger não consegue, parece, tirar alternativas novas e recompor o time. Aí tirou Alan Patrick, sabe? O Roger faz essas coisas que a gente não entende o porquê. E aí posso citar o fator de Valência de novo, né? Não marcou, e aí meu camisa 9 também não ajuda. O Inter com um jogador a menos, o Inter sucumbiu, né? O Inter pareceu que não, vamos ficar aqui com esse empate, tá bom. E o Corinthians buscou até o último minuto. O quarto gol do Corinthians é o Inter jogado. Né? O quarto gol do Corinthians é o Inter jogado, que levou uma bordoada na cabeça e tá tonto e não tá vendo mais nada. Vamos lá, né? Acabou o mar de rosas no Inter. Não está mais tudo perfeito no Inter. O Inter vive uma má fase. O Internacional já tem aí, ó, contra o Nacional do Uruguai, o Inter não foi bem. Eu não vou contar aqui Fortaleza, porque o Fortaleza, talvez nem o Palmeiras. Palmeiras tem erros, mas não foi uma má partida do Inter, tá? Fortaleza eu não vou contar porque o Inter foi com as reservas. Mas vamos lá. Nacional do Uruguai é um jogo que o Internacional não foi bem. O Atlético Nacional no Beira-Rio, o Inter não foi bem. Nacional do Uruguai, então, porque o Inter ganha de 3-0, mas joga mal. Não jogou bem. Nacional do Uruguai, o Internacional sai perdendo de 3 gols, tá? A gente não pode esquecer disso. Buscou, mas saiu perdendo de 3 gols. Grenal, o Inter não começou bem, não foi um bom primeiro tempo o Grenal. Lembram? O Grenal, o Inter foi muito mal no primeiro tempo. Contra o Juventude, o Inter também não foi bem, tá? Contra o Juventude, o Inter achou ali os gols na bola parada, mas precisou reagir, se acordar. Já estamos falando de 4 jogos já. 4 jogos. Maracanã, o Inter não jogou bem. Ah, não quer contar o Maracanã? Mas, cara, só o Alan Patrick que não começou jogando contra o Maracanã. E o Bernabé. Dá pra contar o Maracanã, assim. 4, 5 jogos já que o Inter não está bem. O Inter não está numa boa sequência. O Inter começa desligado, precisa levar uma porrada pra se acordar, pra buscar. Sofre, ganha sofrendo, ganha no sofrimento. Aí hoje, quando pegou o time mais difícil assim dessa sequência, sucumbiu, né? O Inter travou, o Inter parou. Então precisa se parar, pensar que o Roger precisa voltar a mudar, né, a atitude dos jogadores, porque o time não sei se ainda tá na euforia do título gaúcho, né? Mas o time tá... O que parece pela entrevista do Vitão é que eles acham que foi muito mais tático ou erros do próprio Inter. O Vitão pareceu delegar a arbitragem, dar a arbitragem à vitória do Corinthians hoje. Não foi só a arbitragem. Né? Se a gente disser que o Inter perdeu por causa da arbitragem, a gente está errando. O Yuri Alberto ter feito uma noite de Lewandowski foi um fator importante, tudo, mas tem muitos erros do Inter. O Inter se perdeu, o Inter caiu no Corinthians. Então é preciso o Roger parar, reavaliar o que está acontecendo, porque se o time entrar assim, desligado, perdido, tanto sofrimento para marcar um gol e tomando gol, vazando tanto igual tá vazando, o Inter corre riscos de perder feio na Colômbia quinta-feira. O jogo de quinta-feira é importantíssimo. Então, o que está acontecendo com o Inter? É um sentimento de salto alto? É um sentimento de já ganhou? É a euforia do gauchão? Que desça agora. O Roger nas coletivas, obviamente, ele está muito nessa. Do Inter está muito bem e os repórteres que estão criticando estão tudo errado. Estão tudo errado. Não é assim. Há um problema no Inter. Não é má vontade. Há um problema no Inter. Tá? O árbitro pode ter errado aqui e ali, mas
há um problema no Inter. O que está acontecendo com o Inter? É um ponto a se discutir. Tem que se levar. O que está acontecendo com o Internacional? Não conseguiu segurar o 2-1. Não consegue reagir depois do 2-2. Foi merecida a vitória do Corinthians. Então é preciso isso. O Internacional hoje tomou uma bordoada e que fica um bom ponto aí de interrogação, né, pro Inter, porque tem que se rever, né? Não está bacana, as coisas tem que corrigir. O Roger, o D'Alessandro tem que colocar o dedo na tomada, porque o time está desligado. Cadê o D'Alessandro gritando como gritava lá no Gauchão? Né? Então, por quê? Porque a gente tem que cuidar para não levar a euforia do Gauchão a ponto dessa euforia tirar do time o sentimento de que não está nada ganho e se precisa trabalhar, a ponto da gente achar que não é um mau momento, é só um começo. Não vamos deixar que um título gaúcho, porque, cara, não tá tão difícil também ser melhor que o Grêmio, né? Vamos ser bem sinceros. Não vamos deixar que o título gaúcho né, passe a vir aqui na cabeça e o time se afloche assim na temporada, e o time se largue, e o time comece a usar o fato do gauchão para querer usar como um band-aid. Eu tô falando band-aid porque eu tô com band-aid aqui. Não, peraí, título gaúcho na ferida. Calma lá, o gauchão passou. Se não entrar em campo com aquela mesma vontade de ganhar o gauchão nesses jogos, não vai dar. O Inter vai ficar nessa de porque aqui o adversário foi melhor. Porque aqui o adversário esperou. Nos desligamos nos 10 minutos finais daquele jogo lá, tomamos um gol, não conseguimos buscar, o adversário foi superior. Se o Inter ficar nesses acertos e erros, porque acertou hoje, virou o jogo, mas deixou tudo cair no segundo tempo. Se o Inter ficar nesse eletrocardiograma a cada 90 minutos, o Inter não vai conseguir competir. Fica difícil de competir assim, porque pode passar do Maracanã na Copa do Brasil, mas vai pegar outro adversário. Se o Inter entrar desligado lá e perder o jogo de ida por 1-0, 2-1, o Beira-Rio vai ser, digamos que o jogo da volta é no Beira-Rio. Se for fora do Beira-Rio, piorou. Vai ser a dor de cabeça dos 90 minutos para buscar um gol. Daqui a pouco não busca, já sai a Copa do Brasil. Libertadores, tá? Daqui a pouco passa sofrendo em segundo lugar. Pega um River aí. Cara, se o time entrar desligado contra o River, toma 2 no primeiro tempo, 3, entendeu? E aí vai fazer o segundo tempo maravilhoso, mas não consegue buscar, atrás pro jogo da volta aquela guerra, e quando vê tá fora de uma Libertadores também. E o Brasileirão, nós já vamos pra 7ª rodada, o Inter ainda não aconteceu no Brasileirão, então a gente fala isso porque dá tempo de corrigir. E se o Inter demorar pra corrigir, vai ser mais um ano em que, se deixar pra corrigir os erros e ficar só... Porque o Inter nesse momento tá assim, ó, tá um eletrocardiograma. Se o Inter não corrigir esses pontos, daqui um pouco mais um ano passa, beleza, ganhamos o gauchão, maravilha, a gente queria o gauchão. Mas não dá pra usar o gauchão como um band-aid, não dá pra usar o gauchão como um guarda-sol pra tapar o sol ali, né? Guarda-chuva de defesa. Não, mas o gauchão tá aqui, ó. Tá aqui o gauchão. Então, não, mas agora é o Brasileirão, agora é a Libertadores. E às vezes parece que falta isso no Inter. Tá bom? Mas é isso então, pessoal. Valeu.